A partir de agora, você ouve o programa respondendo suas dúvidas, questionamentos, respostas, o que você pensa, o que cita a Bíblia. Respondendo suas dúvidas. Já está no ar. Olá, 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 muito bom dia, está entrando no ar mais um programa Respondendo Suas Dúvidas e hoje bem na tradição mesmo do programa Respondendo Suas Dúvidas, hoje nós vamos bem na tradição mesmo do programa, que era o meu sonho desde o início, né, fazer um programa assim, é a primeira vez que nós vamos fazer um programa deste estilo, né, uma experiência que nós vamos estar fazendo aqui e você pode nos ajudar a fazer esta programação. É o seguinte, você vai mandar um tema para cá que você tenha dúvida se é bíblico ou se é tradição religiosa. É muito simples, é muito fácil. Mande a sua pergunta no 96504-9910 ou participe conosco pelas mídias sociais, YouTube, Facebook, no canal Amor e Graça. Se você está ouvindo a Rede Amor e Graça, se você está ouvindo a Adore Mais FM, você manda aqui as suas perguntas através do 96504-9910. Se você está me ouvindo pelo aplicativo, se você me ouve pelo YouTube e Facebook, aí você pode mandar sua pergunta no próprio YouTube, no próprio Facebook, no canal Amor e Graça, né, mandando a sua pergunta para nós. Tema de hoje para você participar é bíblico ou é tradição religiosa? Olha, o Bispo Emerson, convidados, eu tenho aqui uma doutrina que eu pratico, eu tenho uma coisa que manda eu fazer, eu queria saber se isso é bíblico ou se é tradição religiosa e eu e os nossos convidados, nós vamos responder aqui. Eu já combinei com os nossos convidados que cada um tem um minutinho para responder aí a pergunta que vai ser colocada e eu vou dar minha opinião, eles vão dar a deles e vamos então tentar responder as dúvidas dos nossos irmãos hoje. É bíblico ou é tradição religiosa? Tema de hoje para você participar, tem centenas e centenas de coisas para nós abordarmos aqui. Eu trouxe algumas perguntas, quero que você traga as demais para nós conseguirmos fazer esta programação especial para você. Quero receber meu irmão, amigo, capoeirista. Eita, que coisa bacana, maravilhosa. Teve aqui outro dia dando uma aula sobre capoeira para nós, né? Sempre ele dá sua aula também sobre as questões bíblicas aqui para nós. Ele que é formado, né, em teologia, professor de teologia, professor de grego também, né? Estou aqui com meu amigo, pastor Roberto Cruvinel. Prazer recebê-lo mais uma vez. Prazer é meu, bom dia, Bispo Emerson, bom dia, pastor Luciano Scala, bom dia a você que abrilhanta a programação, como sempre faço em todos os convites, quero dizer-lhes, Reirene tu Kyrio, a paz do Senhor, em grego bíblico. Exatamente, e o Froz deve um almoço para nós, porque eu apostei com o Froz que a primeira frase que o pastor Cruvinel falaria é Reirene tu Kyrio. O senhor deve um almoço para mim e para o Wesley, ele apostou dizendo que não, e eu disse que sim, né? Porque o psicólogo tem que entender essas coisas, mas né? Mas a aposta é bíblico ou não é bíblico? Boa pergunta. Aposta, é bíblico ou não é bíblico? É isso aí, né? Bom, sorteio é bíblico, né, pastor Roberto? Porque tiraram a sorte e caiu sobre Matias. Aliás, o próprio conceito de Urim e Tumim tinha este conceito da sorte, mas isso é quando vier a pergunta, a gente conversa. É isso aí, se quiserem fazer essa pergunta também pode fazer. Quero receber também meu convidado aqui de muitas datas, esteve aqui conosco a semana passada também, o nosso amigo pastor Luciano Scala. Pastor Luciano, bom dia. Bom dia, Bispo, bom dia a toda a equipe da Adore, bom dia, pastor Roberto Cruvinel. Todos que estão acompanhando a programação, é sempre bom estar aqui, tenho certeza que o programa de hoje será uma bênção. Obrigado, Bispo, estamos juntos. Está certo, então vamos lá, não se estendam muito nas perguntas, porque nós vamos trazer aqui as primeiras questões que foram passadas aqui para nós e os nossos ouvintes estão aí fazendo as suas perguntas que vão chegar daqui um pouquinho aqui na nossa programação. Vamos começar com o pastor Luciano. Pastor Luciano, é dízimo como primícia. Tem muitos irmãos que falam assim, eu não posso tocar no dinheiro enquanto eu não der o dízimo. Dízimo tem que ser a primícia. Primeira coisa, recebo, tem que separar meu dízimo. Não posso tocar em nada enquanto eu não der meu dízimo. Tradição religiosa ou Bíblia? 1 minuto, pastor Luciano. Muito bem, Bispo. Eu acredito que o dízimo ele é bíblico, né? O dízimo ele é uma tradição, sim, bíblica, e faz sentido colocá-lo como a primícia. Então, aquilo que eu oriento à igreja é que, de fato, a pessoa já tire a primícia, já tira a primeira parte e separa aquilo que é de Deus. O restante que ficar com ela, com certeza terá a bênção do Senhor. Exatamente, mas não posso gastar nada enquanto eu não der o meu dízimo.
A orientação que eu dou é que já, se não puder entregar naquele exato momento, que já separe aquela primeira parte, né? Para que não venha se comprometer depois e acabar gastando. Tá certo. Pastor Roberto Cruvinel, dízimo como primícia, tradição ou Bíblia? Aí que tá, porque se você disser que é uma tradição, a tradição pode mudar de acordo com o contexto cultural e outras questões. Bom, o dízimo é bíblico, é antes da lei, na verdade. Abraão entregou o dízimo a Melquisedeque, Jesus não revoga o dízimo, Mateus 23, porém a graça amplia esse conceito. O problema, bispo e pastor Luciano Scala e ouvintes, é que o dízimo não pode ser condição sine qua non para a salvação. Sim. A segunda questão... Obrigação, né? A questão é a pessoa se martirizar se ela não consegue entregar o dízimo naquele exato momento. Por quê? Porque a salvação é graça. É graça. Nós entregamos o dízimo por uma questão de amor a Deus e obediência à palavra. Agora, esse negócio, eu não posso mexer no meu salário enquanto não entregar o dízimo, não tem fundamento. Isso é um ensinamento que é alienígena, estranho às escrituras. Tradição religiosa. Tradição. E acerca dessa questão do dízimo, pastor Luciano, outra pergunta também. A pessoa, ela vai ali, ela vai preparar o seu dízimo e muitas vezes ela fica naquela dúvida se ela dá o valor correto, exato ali do seu dízimo, né? Do bruto ou do líquido, né? Do bruto líquido e os centavos, né? Porque tem pessoas que elas fazem assim, R$ 1.465,53 e se tivesse o meio também. Pode arredondar o dízimo, não pode? Bom, tanto dízimo como oferta, aquilo que o pastor Cruvinel colocou, é interessante. É generosidade, né? É de forma generosa. Então, eu acredito que a graça, ela, de fato, ela vai ampliar. Então, eu acredito que o dízimo deveria ser muito além, porque não é por obrigação. Paulo vai dizer isso, né? Não é por peso, não é por obrigação, não é com tristeza, mas Deus ama o que dá com alegria. Então, quando a pessoa coloca esses centavos, será que não é uma obrigação? Será que de fato a pessoa está entregando com alegria? É para nós pensarmos e até questionarmos. Tá certo. O pastor Cruvinel, dízimo por obrigação. Isso se deriva de um ensinamento religioso, que na verdade tem mais viés católico romano do que bíblico, do que protestante mesmo, não é? Por exemplo, como se você, por questão de meio centavo, você pudesse pecar contra Deus. Eu não tenho essa visão, não vejo essa questão na Bíblia. Por exemplo, como é que você entrega o dízimo? Era agrícola no Antigo Testamento, não é? Como é que você ia contar os grãos? Então não tem fundamento, é uma questão de postura. Por exemplo, deu 21 melancias. Como é que eu vou dar o dízimo? Eu vou compartilhar a minha experiência. Isso é uma experiência, tá? Eu procuro sempre, eu arredondo sempre para cima, eu especificamente, né? Porém, se acontecer de um momento ou outro, eu não conseguir entregar naquele mesmo momento, eu não vou me fragilizar por causa disso, porque senão seria uma religiosidade ao invés de viver a liberdade que Cristo me dá. Tá certo. E essa questão de, então, arredondar, gente, por favor, né? Você pode arredondar sim. Né, as pessoas acham assim, não, o dízimo tem que ser exatamente o valor dividido, e às vezes a gente recebe ali um cheque ali com 51 centavos ou um depósito no Pix lá e você vê a transferência e 42 centavos, né? Então tem até os centavos, né, para a pessoa falar, não, isso é dízimo é 10% isso é quase exato. Um toque, quase um toque, quase um toque. Quase um toque. Então Redonda, isso é tradição, na opinião de vocês? Tradição religiosa? Ah, sim, é muito mais esse tradição. Toque de... Isso nem é tradição no meu entendimento, isso é toque mesmo. É toque. Não é tradição, porque você não... Quando você fala, vê um pastor falando, você ouve o pastor... a Bíblia fala 10% do seu rendimento, ponto. Ele nunca vi, pelo menos no meu... E nós deduzimos que tem que ter esta inflexibilidade, mas a Bíblia não diz exatamente assim. Por exemplo, como é que você conta grãos? Era entregue em grãos. Bom, em ovelhas, em bois, tudo bem, mas em grãos? Agora, se você tem um número de animais que o dízimo é uma fração, você mata metade, você corta metade, entrega.
Tá certo. Sim. Bom, como eu concordo com os convidados, então vou passar para a próxima questão. Sacrifícios para ser abençoados. O pastor Luciano, pode começar. Qual a sua opinião sobre isso? Tradição ou Bíblia? Eu tenho muita preocupação, bispo, quando nós relacionamos bênção com sacrifícios, né? Eu acredito que as bênçãos, elas não estão condicionadas a sacrifícios. Eu acredito que quando a pessoa deseja fazer uma oferta especial, quando a pessoa deseja fazer algo especial nesse sentido, não é para alcançar uma determinada bênção, porque dá a impressão que nós compramos a bênção. A bênção está relacionada, no meu ponto de vista, à misericórdia e à graça de Deus. Mas a Bíblia também vai dizer que quando nós ofertamos com abundância, nós também somos abençoados de forma abundante. Paulo vai falar isso na carta aos Coríntios, né? Mas não tem essa relação de sacrifício com bênçãos. E a sua opinião, pastor Roberto Cruvinel? Bom, a Bíblia ensina que o Senhor quer obediência. Obediência à palavra. Tiago 1:22 diz: "Sede, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos." Sacrificar para ser abençoado é antibíblico. Sacrificar para ser abençoado, inclusive, pode, na minha opinião, não é questão nem de tradição, pode abraçar a feitiçaria. Porque você está pagando ou tentando comprar a ação de uma divindade. Então eu sacrifico para comprar a ação de uma divindade. Ora, isso que a feitiçaria ensina, que as religiões de matriz africana ensinam, a Bíblia diz claramente que eu já fui abençoado com toda sorte de bênçãos das religiões celestiais. Está escrito, o Senhor já me abençoou. Agora, qual é o sacrifício por excelência? O sacrifício de Jesus na cruz, não é? Agora, a diferença é eu fazer um propósito com Deus. A Bíblia diz, é melhor que não votes, que votes e não cumpras. Mas o ensinamento do púlpito, que você tem que sacrificar, é uma visão que não é da graça, não é uma visão do Novo Testamento, vamos dizer, do Novo Testamento. É uma visão do Antigo Testamento. E hoje o nosso sacrifício é Jesus Cristo. Pastor Luciano, não seria assim, o senhor falou sobre o semear para a pessoa colher, e obviamente, quanto mais ela plantar, ela vai colher, mas o próprio apóstolo Paulo que cita sobre isso, ele fala que Deus ama aquele que dá com alegria. Né? Talvez não se fosse assim um sacrifício, mas talvez a pessoa que semeia de coração, generosa, que faz, né? Que é generosa, tem uma alma generosa, como diz a Bíblia, a alma generosa prosperará. Seria isso que o senhor quis dizer, ou o senhor é a favor de alguns sacrifícios? Não, é exatamente isso, bispo, porque Paulo também vai dizer nesse mesmo capítulo que Deus ele dá semente para aquele que semeia. Então, se Deus tem naquela pessoa alguém generoso, alguém que tem um coração voltado a abençoar, com certeza Deus vai dar condições para que essa pessoa possa, de forma generosa, continuar ofertando e dando mais ainda. Está certo, então. Também eu concordo aí com a participação do pastor Roberto Cruvinel. Então vamos para o próximo ponto. Só um texto. Salmo 51, 17. Sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, que o que Deus não despreza é isso. Tá certo, valeu. Congregar, pastor Roberto Cruvinel, começa com o senhor. É importante congregar, não é? Porque nós tínhamos muitas doutrinas, né? Não sei se tradições religiosas ou bíblicas, que agora foram quebradas com a pandemia, né? Então muitas pessoas, você não pode faltar na igreja, você não pode faltar na igreja. Tem irmão que faltou na igreja um ano inteiro, né? E aí, agora perdeu então a vida eterna, perdeu a salvação. Congregar é Bíblia ou tradição religiosa? Qual é a sua opinião? Essa é uma questão da pandemia, é uma questão singular. Não tão singular assim, porque ela houve outros momentos de perseguição e tudo mais que coisas similares aconteceram, mas a Bíblia mostra que congregar é doutrina. Hebreus 10:25, não deixando de congregarmos, não é a nossa congregação, como diz o texto na corrigida, não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns. Jesus deu esse exemplo lá no Evangelho de Lucas, e a Bíblia, inclusive, que ele diz que ele ia à sinagoga como era seu costume. Também em Atos 2, em diante, inclusive eu tenho um estudo no meu site, porque existe um desigrejado aí que debateu comigo num programa de televisão, e ele diz que o templo, você não deve ir ao templo, né? E eu mostrei em Atos 2, 42 em diante, que a igreja se reunia no templo. É óbvio que não era como hoje, não é? Muitas vezes, na época do Novo Testamento, se reuniam em catacumbas, em cemitérios, mas estar junto é importante. Agora,
só estar junto sem ter uma vida transformada não é o suficiente, não é? Mas que é doutrina sim. Inclusive eu tenho esse estudo lá no meu site, quem quiser pegar, fica à vontade, pastorrobertocruvinel.com.br. Olha, já tem nem eu tenho isso, é bispoemersonviana.com.br. Eu preciso chegar um dia nesse nível, né? O senhor tem pastorlucianoescala.com.br? Ainda não tem. Mas é que eu tenho uma equipe muito boa. Só pra grandes, né? Pessoal que não... ego em mim, vai lá, falou, eu sou o menor dos meus irmãos, eu venho ajudando. Sempre ele fala isso, todo programa ele fala que ele é o menor dos irmãos. Mas a palavra elarristos não é menor de pequeno, o último que vem ajudando aí o pessoal. Vamos lá, pessoal, vamos continuar a caminhar aí. É ótimo. Rapaz, um dia eu chego lá. Sua opinião, pastor Luciano Scala, congregar é uma tradição religiosa ou um mandamento bíblico? Sim, congregar é necessário, é bíblico, né? Jesus Cristo, como o pastor Cruvinel colocou, Jesus frequentava a sinagoga, Jesus ia ao templo, a igreja primitiva se reunia. Nós sabemos que não era no formato de hoje, era o Domus Ecclesia, né? Aquelas igrejas domésticas, mas eles se reuniam. Paulo escreveu cartas destinadas a igrejas, por quê? Porque era necessário estar numa igreja, congregar, ter um pastor, ter alguém que aconselhasse nos momentos de desafios. Então, é necessário. O movimento do desigrejado que tem crescido, né, cada vez mais, nesses últimos anos tem crescido, é um movimento que não é bíblico. O que é bíblico é nós estarmos juntos, congregando, um orando pelos outros. Os dons foram distribuídos para que nós pudéssemos um edificar ao outro. Esse é o meu ponto de vista. Tá certo, então. Você pode continuar mandando suas perguntas 96504-9910. Hoje nós estamos aqui fazendo o programa nos moldes, né, daquele que eu tinha ideia de nós fazermos quando comecei esse programa há muito tempo atrás, né? Que é realmente estar aqui discutindo várias coisas, várias dúvidas, né? Principalmente entre o que é bíblico e o que é tradição religiosa. Nós temos aqui muitas perguntas mais, estão chegando perguntas também dos ouvintes. Olha, Silvana mandando pergunta, o Vivaldo, quem mais? O Anderson, aqui o Abraão mandando a pergunta, o Carlos de Sapopemba, várias pessoas mandando aqui as suas questões. Aquelas que nós já estamos falando, gente, eu vou pular, tá? Algumas pessoas estão perguntando coisas que nós já colocamos aqui como o assunto, então essas eu vou pular, mas algumas eu vou trazer aqui para os nossos convidados. Agora o negócio começa a pegar fogo, né? Preparei 3 perguntinhas fáceis, né? Que eu sabia que meus convidados iam responder. Agora o negócio começa a pegar fogo. O Espírito Santo abandona o pecador. Bíblia ou tradição religiosa? Pastor Roberto Cruvinel, começa contigo. Esse realmente divide escolas teológicas, né? Mas como eu sou soberanista e bíblico, abandona assim. Aliás, Davi, ele cita isso no Salmo 51, né? Não retires de mim o teu espírito. Eu tenho um estudo sobre isso também lá no meu site. É só o pessoal baixar de graça lá. O Novo Testamento mostra essa possibilidade de apostasia. Ora, ninguém pode apostatar com o Espírito Santo nele. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 1, diz que sobre apostatar da fé, não é? Tiago também fala de pessoas se afastando. Então, não é possível você ser salvo sem o Espírito Santo, mesmo porque é o Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, o Espírito Santo abandona, sim. O pecador, quanto mais, porque aí é uma outra questão. Você é santo ou você é pecador? Não é? E tem uma discussão sobre essa questão aí. Ou você é santo e pecador ao mesmo tempo. O que é que você é? Só que Vocês gostaram do dele? O senhor quer... Não, que agora vai pegar fogo aqui, porque eu discordo completamente do pastor Roberto, e aí não vou passar minha teoria aqui. Mas antes, eu vou deixar aqui para o pastor Roberto Cruvinel já ir pensando, Romanos 3, quando Paulo cita assim, ó, não há um justo sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, umas se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer... Ou seja, o pastor Roberto, o Espírito Santo não está no pecador, não vai estar em ninguém, porque eu sou pecador, o pastor Luciano é pecador. O senhor não sei, né? Mas o pastor Luciano... Não, porque... Boa! O senhor é o maior de todos, quer dizer, o menor de todos os irmãos, né? Exatamente. Mas poxa, já pensou? Se ele for abandonar o pecador, então... Para mim, na minha visão, estamos todos nós perdidos. Eu respondo depois, né? Vamos lá, pastor Luciano. Então,
se dissermos que não pecamos, somos mentirosos, a tua palavra não está em nós. Né? Primeira Epístola Universal de João, capítulo de número 1, versículo de número 10. Versículo 1 do capítulo 2 diz: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Todavia, se pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu tenho um pouco de ressalva, porque eu acredito que o Espírito Santo é justamente aquele que nos convence do pecado, né? Então, mas eu entendo a fala do pastor Cruvinel, entendo perfeitamente, mas eu acredito que aquela pessoa que comete o pecado, porque o pecado ele não é uma rotina, mas ele é um acidente nas nossas vidas. Então eu acredito que essa pessoa que comete o acidente do pecado, o Espírito Santo estará justamente no lado dela, convencendo ela para que ela se arrependa do pecado e venha a se converter dos seus erros, né, e buscar uma nova vida na presença de Cristo. Tá certo. Pastor Roberto, o senhor citou o Salmo 51. É muita informação, mas eu vou... O senhor citou o Salmo 51, mas o senhor concorda comigo que Davi que escreve o Salmo 51? Não sei se é Asaf, é Davi. Então, Davi não tinha o Espírito Santo, ele tinha o Espírito sobre ele, não era batizado com o Espírito Santo, né? Ter o selo do Espírito Santo veio após Jesus, concorda? O selo do Espírito Santo é capítulo 1, então, versículo 3 de Efésios. Após Jesus vem o selo do Espírito Santo, né? Davi, ele tinha o Espírito sobre ele, né? Então ele não era batizado com o Espírito Santo. E obviamente, por não ter o Espírito se afastava quando a pessoa andava com uma vida, como diz o pastor Luciano, corrompida. Agora, falar assim, ó, Espírito Santo abandona se eu cometer um pecado, né? Se eu andar em pecado, se eu for um pecador, porque todos nós somos pecadores. Ou o senhor discorda? Então, aí que tá, vou voltar à questão. O fato de você cometer um pecado não quer dizer que o Espírito Santo se afasta de você quando você é sensível ao Espírito Santo. Mas olha o que a Bíblia diz também na primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 21. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Sim. No pecado, quanto mais. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. Nessa mesma epístola, no capítulo 1, versículo 7, o irmão leu o versículo 9, né? 10. O versículo 7 diz o seguinte, ó, se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Na luz. Então não tem esse negócio de ter um anjo com a borracha na mão. Você pega, ele te tira do livro, você coloca no livro. Um anjo, isso não existe, não tem fundamento bíblico para isso, senão esse livro estaria muito rasurado. Agora não é mais borracha, é deleta. Agora, deleta. Deus já tem computador, mas evoluiu, veja bem, quando a Bíblia diz, ao homem muitas vezes repreendido que endurece seu coração será quebrado de repente sem que haja cura. Então o texto mostra que esse pecador que endurece seu coração, mesmo porque Isaías 59, 1 e 2 diz que a mão do Senhor não está encolhida para não abençoar, o ouvido do Senhor não está fechado para não ouvir, mas os pecados do homem fazem divisão entre vós e Deus. Novo Testamento é a primeira epístola de Paulo a Timóteo 4:1. Apostatou da fé, o camarada apostatou da fé, deu ouvido à doutrina do demônio, então não é possível que o Espírito Santo continue no ser humano assim. Mas aí na questão aqui da pergunta, o pastor Cruvinel, se ele abandona o pecador, né? Então, por exemplo, eu na consideração de pecador, de homem que sou, de falho que sou, saber que o Espírito Santo não vai me deixar, porque a tradição religiosa, ela mostra o quê? Que todos os domingos você tem que buscar o Espírito Santo, porque você vai cometer pecados durante a semana e o Espírito vai te abandonar. Então, você domingo foi lá na igreja, você se encheu do Espírito Santo, à noite você vai cometer pecados, falhas e segunda-feira ele já foi embora. E é possível passar um dia sem pecar, será? Então, possível. Eu creio. Até algumas teorias das igrejas mostram assim, o demônio entrou na tua vida porque você pecou durante a semana. Mas isso é heresia. Então, porque pecou, né? Então quem não pecou? O pastor que fez a oração lá, não pecou, pastor? Pecou. Com certeza. Mas é possível viver um período sem pecar, porque assim, senão a graça de Deus é muito, muito fraquinha. E não é verdade. A graça de Deus é poderosa para te manter. Se o pecado existe na nossa vida, não é por conta da graça de Deus, é por causa da nossa mesma própria humanidade. Mas o que eu estou dizendo, porque veja, a pergunta diz aqui, ó, o Espírito Santo abandona o pecador, eu não posso dizer sim ou não sem explicar. Se ele for contumaz, eu acho que se for contumaz, ele nem recebeu o evangelho, ele é pecador. Aí já é uma visão já é calvinismo. Então. Calvinismo que tem esse negócio da predestinação, uma vez salvo para falar em predestinação, eu tinha chamado
o reverendo Frank para estar aqui com a gente, né? Mas ele não pôde estar hoje. E aí eu tinha já preparado essa pergunta que a gente pode ir para a próxima, para não perder muito tempo nessa aqui. Salvo sempre salvo. O pastor Luciano, a presbiteriana, ela tem a doutrina que você, uma vez salvo, você não há como perder a salvação, que eu creio que predestinação é bíblico, existe a palavra Sim. predestinação na Bíblia, existe o livre-arbítrio também, mas muitos levam esse contexto. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sua opinião? Não, eu não acredito nessa afirmação, né? Para mim, essa afirmação não é real. Salvo, sempre salvo. Não, no meu ponto de vista, a pessoa, ela pode sim abandonar a fé. Nós temos alguns exemplos, né, de homens que começaram bem e terminaram mal. E nós temos exemplos de homens que começaram mal e terminaram bem. E isso mostra, é uma das grandes comprovações de que a pessoa, ela pode sim um dia desfrutar de uma intimidade, de uma vida com Deus e depois perder a salvação. Nós podemos dizer, por exemplo, que Judas perdeu a salvação, mas será que ele era salvo ou ele já não era salvo ou já estava predestinado a ser quem ele era? No meu ponto de vista, a pessoa ela perde salvação, sim. O Judas talvez, o pastor Cruvinel, ele seja já um escolhido, uma semente, né? Mas o caso de Balaão, né? Balaão, a Bíblia mostra que ele era um profeta de Deus e ele se deixou levar pelo preço da corrupção, né? Então ali em Balaão a gente tem talvez uma visão mais forte sobre essa questão de uma pessoa de Deus que se perdeu. Porque quando fala filho da perdição, o que é filho? O filho da perdição, filho que se perdeu. Era filho, mas se perdeu. O filho pródigo é um exemplo. Ele era filho, é uma parábola, tudo bem, mas era filho, saiu da casa do pai e se perdeu. Né? Então o filho pode se perder. Agora, o senhor crê no salvo sempre salvo? Não sei. Até fazer uma colocação aqui, que na outra pergunta anterior você fez uma colocação muito correta. Nós temos que tomar cuidado com o anacronismo semântico, né? Sim. Por exemplo, o Balaão não tinha o menor sentido, não tinha noção de salvação. Ele era usado por Deus, mas não tinha noção da salvação. Mas era um homem de Deus, né? Sim, era um homem de Deus. Eu creio o seguinte, salvo para sempre salvo, porque às vezes a gente discute a teologia alheia sem estudar a teologia alheia a fundo, não é verdade? Um calvinista, não especificamente presbiteriano, ele ensina o seguinte: se você é salvo, será salvo para sempre. Mas se você não foi eleito, nunca será salvo. Meu estiver na igreja. E também tem aí o hipercalvinismo. O que acontece? Eu acredito, salvo sempre salvo, sim, desde que permaneça na presença do Senhor. Porque a salvação tem um resultado. A partir do momento que a pessoa não expressa o resultado da salvação, que é a santificação, etc., ela pode estar até dentro da igreja que ela não é salva. Então, alguém pergunta, é possível você entender ou digerir uma vez salvo para sempre? Sim, desde que você permaneça na presença de Deus. Senão, não. Então não é salvo para sempre. Então porque dá na mesma, né? Afunila na opinião que vocês colocaram. Mas nesse viés, só nesse viés. Bom, então complementando essa pergunta, pastor Luciano Scala, seremos salvos pela graça ou pela ausência de pecados? Porque essa aqui é pesada, hein? Como é que a gente vai ser salvo? Nós vamos ser salvos pela graça, afinal de contas, ou pela ausência de pecados, né? Porque a tradição religiosa mostra uma santificação carnal trazida pelos conceitos católicos, né? Então o católico, o padre, principalmente aqueles que faziam parte do ministério, eles faziam aquelas penitências para não pecar. Isso a psicologia explica muito bem, né? Como eu tenho os hormônios que me dão desejos, prazeres, eu sentindo dor, o meu cérebro vai desviar o meu pensamento para aquela dor. Então eu estou com desejo por alguém, eu sou um padre, eu não posso ter sentimentos sexuais. E eu estou ali excitado, eu estou sentindo que eu estou tendo prazer. Então eu vou me sacrificar, né? E aí eu me batendo, vai começar a doer meu corpo, eu perco todo o prazer, não quero mais saber de nada, né? Então é parte desse princípio. Seremos salvos pela graça de Cristo ou pela ausência de pecados, pastor Luciano Scala? Essa é simples, né? Seremos salvos pela graça de Cristo. Nós não somos salvos por um resultado efetivo de não pecado, não é isso. Nós somos salvos pelo sacrifício de Cristo. E aquele que é salvo, ele pratica as boas obras, ele procura viver uma vida de santidade. É justamente o que Tiago fala, né? Ninguém é salvo pelas obras, mas aquele que é salvo, ele pratica boas obras. Então eu acredito sim nessa afirmação. Primeira parte dela,
Seremos salvos pela graça de Cristo. Pastor Roberto Cruvinel. Está escrito, Efésios 2, 8 e 9. Pela graça sois salvos, por intermédio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que é dom de Deus? Não é a fé, é a graça. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Mas citando o que o meu amigo pastor Luciano Scala falou, quando o Tiago diz assim, mostra-me a tua fé sem obras, eu mostrarei a minha fé através das minhas obras, ele está dizendo o seguinte, que a graça tem que gerar alguma coisa. Se ela não gerar alguma coisa, você não foi encontrado pela graça. Porque não é vem como está e fica como quiser. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Nós estamos em contínuo processo de transformação pelo Espírito de Deus e pela palavra. Agora, essa visão católico-romana, ela é perigosa, que é o ascetismo, né? Você mortifica. Tanto que Lutero tentou, os grandes reformadores, tentou esse ascetismo e viveu uma vida miserável, até o momento que ele leu no texto bíblico que nós devemos viver pela fé. Pela fé. Então esse ascetismo é muito perigoso. É óbvio que a salvação traz santificação em tudo, corpo, alma e espírito. Mas aquela questão da mortificação, como os irmãos falaram, durante muitos anos ainda existe na igreja, entre algumas igrejas evangélicas, que a pessoa, por exemplo, já ouvi casos de pessoas dizer assim, eu tomo banho muito rápido para que Jesus voltar não me pegue nu. O Frost faz isso. Não, ou se não, eu tenho um relacionamento sexual com a minha mulher com um lençol com um buraquinho no meio. Isso é uma aberração, gente. Você já leu o livro de Cantares Salomão, quando o texto diz que achou mel debaixo da língua da esposa? Como é que ele achou mel, bispo? Como é que acha? Eu não sei. Não sabe o quê? Eu sou fraco. Como é que é esse negócio? Ah, que pena. Ele tem que procurar. Não, exatamente. O texto bíblico fala sobre isso, gente. Fala da geografia, inclusive, da mulher. O texto mostra, usando assim... Geografia? Anatomia. Mas geografia, montes e vários. Sim, verdade. Desculpa aí, irmão. Agora o pastor Cruvinel vai ser crucificado. Não, fala sobre montes. Desculpa aí, irmão. Fala. Eu tô usando de eufemismo, irmão. Sim, entendeu? Então o texto mostra. Como que ele achou mel? Explica pra mim. Ele procurou lá dentro, irmão. Beijando. Tá escrito na Bíblia. Então, olha, você pega o texto de Gênesis 24, você vê Rebeca sendo trazida e diz, quem é aquele senhor? É meu senhor Isaac. O que ele faz? Não, vamos ali agora, num cartório. Não, ela é tomada para dentro da tenda e ali se consuma um casamento pelo ato sexual. Então, muitas pessoas, veja bem, o fato de você ser tentado, como você citou a questão do padre, não quer dizer que você está em pecado. O problema, você não pode impedir que o passarinho pouse na sua cabeça, mas pode impedir que ele faça ninho. Então essa é a questão. A graça nos dá autoridade para desfazer o ninho, porque sem a graça a gente não consegue desfazer o ninho. O senhor acha, o pastor Roberto Cruvinel, já que o senhor tocou nesse assunto, que o apóstolo Paulo, ele foi convidado por Tiago, lá em Atos 21, a fazer o ascetismo, porque Paulo pregava a graça... E chegou lá com o Tiago, que pregava a lei, não sei o quê, e começou aquela confusão, e aí ele ficou preocupado, falou, Paulo, estão falando aí que você está ensinando para os gentios que não deve circuncidar, não sei o que lá. Faz o seguinte, faz aqui o trabalho da purificação, raspa a cabeça, faz não sei o que lá, faz um monte de voto aqui, não sei o que, para os judeus saberem que você não está andando dessa maneira. Isso aqui podemos dizer que é um ascetismo, né? Ele foi fazer uma coisa forçada. 23, né? Os Atos 21, 26, por exemplo. Então Paulo, tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo se purificado com isso. Por que Paulo precisava se purificar se ele estava na graça, né? Entrou no templo, aceitou o cumprimento dos dias. E depois disso, Paulo foi preso, não sai mais da prisão e morreu em Roma. Não, mas não é. O caso aí é. Alguém pode falar, mas é a maldição da lei. Não tem nada a ver com isso daí. Nós temos que entender que toda a Bíblia é a palavra de Deus, nem toda ela é doutrina e nem toda doutrina é para a igreja. Então Paulo era um missionário e nesse momento, tanto que a um dos seus discípulos ele faz a mesma coisa, não é? Ele compartilha um ritual judaico para ter liberdade para pregar o evangelho, mas na minha visão não é uma maldição. Eu acho que Paulo errou aqui, tanto é que ele é preso e não sai mais da prisão, né? Ou seja, aí ele começa a lamentar depois que foi abandonado, que todos largaram, que ele ficou sozinho, mas
Mas né? aí, ó, deixa eu... Poxa, se ele falar assim, porque ele fala lá em Gálatas, o pastor Cruvinel, eu não agrado homens, eu agrado a Deus. Aqui ele fez para agradar Tiago, né? Porque ele não precisava fazer isso aí, ele só fez isso aí para mostrar para Tiago que ele era livre, que ele tinha liberdade, que ele podia fazer todas as coisas. Mas não deu certo, porque quando os judeus voltaram, eles prenderam Paulo, chicotearam, Então, queriam matar. Mas Paulo não foi preso por causa dessa purificação, ele foi preso por causa da mensagem. Sim, e tanto é que, veja bem, olha só que coisa... Mas se ele tivesse recusado o convite de Tiago, tivesse ido embora, ele não teria se passado. Então, mas aí a questão não é por conta do ritual, é por causa da mensagem. Porque, veja, havia uma profecia, ele foi preso. Ágabo... Não adiantou ele querer se passar por uma coisa que não era. Mas olha só, aí alguém pergunta, então Paulo foi desobediente? Porque, ó, Paulo, Ágabo, pega o cinto de Paulo, manieta Paulo e diz, olha, o dono desse cinto vai ser manietado, preso em Jerusalém. O texto diz aqui, ó, o texto diz que os irmãos estavam com Paulo para Paulo não ir. Ora, se Deus avisou, aí eu pergunto, Deus avisou para ele não ir ou avisou para ele se preparar? Então, você entendeu? Essa é a questão. Você entendeu? Porque, eu só sei que ele se lascou aqui. Se porque... Deus avisou para ele não ir, Paulo foi desobediente. Perdeu a vida, ele né? foi, certo? Se ele... Veja, irmãos, aqui é muito sério, é uma questão aqui para não dar nenhum problema doutrinário na minha cabeça de ninguém que é muito ouvinte, né? É. Se Deus avisou, porque não foi uma vez só, né, bispo, né? Sim. Deus avisou para ele não ir, ele foi, tanto que ele falou, eu tô pronto para até morrer. Então ele foi desobediente. Uma coisa, e aí não tem nada a ver com o ritual, tem a ver com... Sim, obviamente, ele foi capturado pela pregação ou dele. ele foi avisado para ele se preparar. Tanto que ele diz, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está preparada. Eu não creio que nesse texto ele seja uma maldição, entendeu? Não vejo isso, não. Pastor Luciano, para nós irmos ao nosso break, a sua questão, seremos salvos pela graça de Cristo, pela ausência de pecados? Seremos salvos pela graça, né? Pela graça. Eu acho que essa questão ela é simples, porque Efésios fala que nós somos salvos pela graça e Tiago também vai dizer que nós não somos salvos pelas obras, mas é pela graça. Então, acreditar que ser salvo pelas obras é tradição religiosa, não tem nada a ver com Bíblia. Tá certo. Nós vamos a um break rapidinho. Aqui você vai ouvir aí os endereços da comunidade Cristã Amor e Graça. Domingo agora tem festa na nossa igreja, hein? Tá chegando o final do mês de agosto, tá chegando o final do nosso mês de aniversário, hein? Mais um ano de vida da comunidade Cristã Amor e Graça. Obrigado a todos os membros, participantes, ouvintes, você que tem nos ajudado, inclusive, a manter esse programa. Tá gostando do programa? Olha, esse era o meu objetivo inicial. Quando eu criei o programa Respondendo Suas Dúvidas, é para responder todas as dúvidas, as perguntas aqui, bater esse bate-papo gostoso. Você vê, aqui não tem debate, não sei o quê, um querendo ficar melhor. Não, aqui realmente nós trazemos a resposta para você, né? Inclusive tem uma pergunta aqui sobre debate, daqui a pouquinho o pastor Roberto Cruvinel vai responder. Você tem uma ideia, tem um irmão nos assistindo, nada, ele tá falando as colocações do autor de Cantares. Se eu ler aqui, você se escandaliza, mas tá na Bíblia. Não posso ler isso aí, eu sou puro, né? Ué, eu ainda não tenho essa não cheguei nesse nível. Olha lá. Seu pescoço, seus olhos, seus dentes, tudo lá em Cantares 4. Ainda bem que ele não achou mel. Você é toda linda, tá escrito aqui, ó. Ainda bem que ele não achou mel na orelha dela, né? A coisa é complicada. Bom, vamos lá, vamos ao break e a gente volta já com você. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja escrito o meu nome para sempre. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. A comunidade cristã Amor e Graça faz aniversário e quem recebe o presente é você. Venha participar da nossa festa de aniversário, que será realizada em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Parabéns a todos os membros da comunidade cristã Amor e Graça por mais um ano de vida. Participe e traga sua família. Neste domingo, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário.
Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Praz, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos, 950, às 15 horas. Se essa programação tem trazido vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação através do Pix, chave pelo CNPJ 07 098 225 0001 71 ou pelo Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 1396 25-0, ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 4165, dígito 1, operação 3, em nome da Comunidade Cristã Amor e Graça, a Igreja da Família. É isso aí, de volta com você, de volta ao programa Respondendo Suas Dúvidas. Hoje o programa tá demais, hein? Tá top esse programa, tá muito legal, tô gostando demais, né? Então eu tô vendo que tá dando resultado aqui. É por causa da desenvoltura do pastor Cruvinel, né? O pastor Cruvinel tem quantos anos de rádio, pastor? Só Acho numa que, emissora, 21 anos, para que desde que eu participo. Wesley nem era nascido. Eu sou da época da M, ainda de usar bolacha, aquele LP. Meu Deus né? do céu. É. Então o senhor tá que nem eu. Eu ia nas rádios, já passei na rádio lá do Rio de Janeiro, Rádio Brasil, né, AM, Rádio Mundial AM, Rádio Paulista ou Paulistana AM, Rádio São Paulo, meu Deus do céu, quantas rádios AM eu já fiz programa aqui, hein? Né, muitas rádios AM, então desde da Rádio AM, Pastor Cruvinel está aí com a gente, né? Pastor, vamos lá, vamos prosseguir aqui nas participações, deixa eu começar com o pastor Luciano Scala. Olha, tem uma pergunta que eu tinha feito aqui, sobre homem usar calça e mulher usar saia. E também eu já vou acrescentar aqui agora as perguntas dos ouvintes. O Ismael Xavier, lá do YouTube: mulher pode ser pastora? Nunca vi uma pastora na Assembleia de Deus, mas tem algumas comunidades que tem pastoras. Qual a base bíblica? É bíblico ou é tradição religiosa essas questões? Mulher não ser pastora e essas tradições de roupas? Então, essas tradições de roupas eu vejo como uma tradição religiosa, né? Eu não vejo essa obrigatoriedade de homem usar calça, mulher usar saia. O que eu acredito que deve ser usar a roupa que seja decente, né? Uma roupa que não vai escandalizar, que não vai causar escândalo. Então, no meu ponto de vista, é isso. Acerca de mulher ser pastora, eu não vejo como reprovado pela Bíblia. Eu não vejo. Então acredito sim no ministério feminino. Acredito que, biblicamente, nós temos exemplos de mulheres que foram usadas por Jesus Cristo, foram usadas por Deus. Então eu não vejo problema algum de mulher ser levantada pastora. O pastor Cruvinel, o senhor conhece bem a história, o Talibã tá lá se apoderando novamente, né, do Afeganistão. E aquelas doutrinas ali severas, né? Aquela coisa que mulher não pode nem estudar. Não pode... Se a mulher sair de casa sozinha para ir fazer uma compra, ela é apedrejada, nem dá na rua sozinha. É uma vertente aquilo, vertente, né? Bem radical. As pessoas, elas pensam que na época de Jesus, né, as coisas eram diferentes, né? Não era diferente, né? A mulher não podia estudar, né? Na época de Jesus, o homem já era difícil estudar, a mulher então nem se fala. Não podia trabalhar, então ela tinha muitas coisas que eram excluídas, que a mulher era excluída, como hoje, que algumas pessoas falam, até parece que naquela época era assim. O Talibã tá aí para mostrar que realmente as coisas funcionavam muito parecido na época de Jesus e até depois, até pós a época de Jesus também teve uma perseguição muito grande. Qual é a sua opinião sobre essa pergunta aqui do Ismael Xavier? Então, mas a questão do Talibã especificamente ou com aquilo que o pastor falou? Não, cite tudo. Pode. Vamos lá, com relação ao Talibã, é uma interpretação exacerbada e equivocada do Alcorão, não é? Do Alcorão. Nem todo muçulmano pensa como um Talibã, ainda bem, né?
como nem todo cristão pensa como o pessoal que faz a defesa lá de guerra contra católicos e pegar em armas. Nem todo cristão pensa assim. Agora, vamos lá. A questão da calça e Deuteronômio 22:5 é o texto usado para dizer que mulher não deve usar calças, não é? E o homem não deve usar saias. Bem, a mulher não use roupa de homem, tá lá. Agora a versão atualizada talvez seja a melhor versão. Mulher não usará roupa de homem, nem homem veste peculiar à mulher. O texto está falando de homossexualidade. Não está falando de calças compridas, mesmo porque calças, não é calça, é calças, calça uma perna, calça outra. Calças compridas têm diferença no seu formato, na forma de ser costurada, dependendo se feminina ou masculina. E mesmo que não tivesse, isso não muda a sexualidade da pessoa, não muda. Bom, a outra pergunta é sobre pastorado para mulheres. Eu sou peremptoriamente a favor, queridos irmãos. Mesmo porque, bom, o irmão disse, nunca vi na Assembleia de Deus nenhuma pastora. Você nunca viu nenhuma pastora ordenada. Mas tem algumas esposas de pastores presidentes que mandam mais que seus maridos. Mandam mais. Eu já vi caso de gente se abalar quando a irmã fulana, esposa do pastor presidente tal, chegou. Então, a Bíblia, ela não proíbe a mulher de ser pastora. Efésios 4:11 fala, Deus estabeleceu uns para os pastores, mestres, profetas, apóstolos, evangelistas. O contexto mostra que é para a igreja. Agora, a não ser que a mulher não seja da igreja. E você tem uma visão romana, como da Idade das Trevas, dizendo que a mulher não tinha alma, não é? Não. A igreja, o Novo Testamento abre oportunidade para as mulheres, porque no paganismo, como falou o bispo, as mulheres só serviam para ser prostitutas vestais. Então, no cristianismo, você vê, por exemplo, Priscila e Áquila, quando que numa cultura patriarcal o nome da mulher vinha na frente do nome do homem? Nunca, mas na Bíblia tem. A Júnia, que Júnia era mulher, inclusive eu tenho um estudo bíblico, está lá no meu site, Ministério Feminino, você pode ver, Júnia nunca foi homem, tentaram transformar Júnia em homem, e nem documento romano existe o nome Júnia como homem. Mas a Bíblia diz que ele deu dons aos homens. A palavra antropos no grego ali é gênero humano. Tanto que a Bíblia diz lá em João 1 que ele é a luz que ilumina todo homem. É só homem sexo masculino ou homem gênero humano? Eu sou a favor. Irmã pastora, Deus use você. Mas alguém falou mal de mim. Deus falou mal de ti? Então continue trabalhando. Mas essas mulheres, elas sempre tiveram essa dificuldade, né? E a gente percebe na fala do bispo, nessa questão do Talibã, que de fato essas mulheres sempre tiveram essas dificuldades e uma das preocupações com o avanço do Talibã no Afeganistão é exatamente isso, das mulheres perderem os direitos que elas demoraram tanto para conquistar. E vão perder, infelizmente, né? Não há como isso ser excluído, isso continuar com as mulheres, né? Porque o fanatismo leva a isso, né, pastor? Sim, e é importante uma fala do pastor Cruvinel, é exatamente que nem todos os muçulmanos pensam assim, né? O Talibã, os fanáticos os talibãs são extremistas, apesar de serem sunitas, porque os mais radicais são xiitas, né? Mas eles são sunitas e é uma ala dos sunitas que são radicais. Isso é importante também enfatizar. Todo radicalismo, ele pode ser deletério e pernicioso, inclusive na igreja evangélica. Sim. Todo. Não, mas eu sou de Deus, então eu sou radical. Sim, radical no sentido de você viver a palavra, mas interprete a palavra corretamente. Aliás, no dia 28 vou dar um curso só sobre interpretação da palavra. É bom o pessoal estar lá para assistir. O pastor Cruvinel, que inclusive foi radical, né? O senhor conheceu o pastor Cruvinel no passado? Não. Só Jesus só nas causas. Ele não conheceu, não. Só Jesus nas causas. Né? Não, mas não é na época que eu era assim, por exemplo, eu chegava, quando eu me converti, porque assim, eu vim das drogas, Jesus salvou minha vida e eu entendo essas fases. Eu era líder de mocidade, as irmãs de calça comprida, eu chegava, o sangue de Jesus tem poder, irmã. Falando. Então, mas aí que tá, são fases, ainda bem que Deus é mais misericordioso do que a gente, não é? Você vê? É isso aí. É como Jesus chegou para Nicodemos e falou, você nasceu já da carne, agora tem que nascer da palavra. O Cruvinel passou por todas essas, pastor Cruvinel passou por essa fase. Só dizendo que o pessoal manda as perguntas, o pessoal manda pergunta aqui, manda pergunta pro telefone do bispo aqui, né? Pro número aqui, né? Depois a gente pode passar aí que a gente... o Marcos pergunta aqui sobre relacionamento ao pastor Roberto Cruvinel e o pastor Luciano Scala. Pode haver um corte no relacionamento, né, de um casamento, isso é bíblico, não é? É obrigado a viver com a pessoa até o final da vida, não é? Qual é a sua opinião sobre isso, pastor Roberto? Pode. Porque, veja bem,
existem situações, até quando você vai... aliás, eu convidei o que já esteve aqui contigo, o professor doutor Ivan Durães, para um debate sobre divórcio e novo casamento. Ele defendeu que em Mateus 5,32, na verdade, Jesus estava sendo consultado não como Salvador do mundo, mas como um rabi para interpretar a lei do Antigo Testamento. Então ele estava interpretando, ele pediram a opinião dele como se fosse um comentário jurídico ali naquela questão. Mas você vê, inclusive, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, Romanos, capítulo 7, versículo 2, mas principalmente Coríntios 7, sobre a possibilidade de dissolução de um casamento, de um relacionamento. Agora, qual é o propósito de Deus? O propósito de Deus é a família, o propósito de Deus é que você lute pela sua família, mas existem situações, por exemplo, em que tua vida está em risco, a tua sanidade mental está em risco. Tem gente que... mas fulano não apanha, mas ele é agredido psicologicamente, ou agredida psicologicamente. Então essas questões têm que ser levadas em consideração. Pega lá o texto de Esdras 10, onde o próprio Deus manda as mulheres e os filhos embora por uma questão de etnia. E aí, como é que faz isso? Agora, eu sou a favor da família, tem que lutar com a família, vai lá, procura um psicólogo, vai orar, luta, mas existem situações complicadas. Quando existe, né, o pastor Luciano, essa questão que o pastor Roberto Cruvinel está citando, né, sobre a questão do crime, né, hoje vai ser considerado um crime, o assédio moral, né, porque eu posso não separar de uma mulher, mas eu posso fazer a vida dela um inferno. Fazer um inferno. Acabar com a vida dela, xingar de tudo quanto é nome, agressão física, agressão moral, agressão intelectual, e fazer com que a vida dela se torne um inferno. E aí as pessoas muitas vezes querem separar, não pode. Por quê? Porque não traiu, mas acabou com a vida da outra pessoa. Sim. Qual é a sua opinião sobre isso, sobre a pergunta da ouvinte? Eu acho uma pergunta muito boa, Bispo, para ajudar os irmãos a pensarem acerca dessa questão. A questão do divórcio dentro da igreja, ela sempre foi um tabu, né? E a igreja evangélica, ela sempre lutou, a igreja cristã no geral sempre lutou para a conservação do casamento. Porém, nós temos alguns aspectos bíblicos que nós precisamos ressaltar. Primeiro, a Bíblia fala acerca do adultério, né? A Bíblia fala acerca do abandono. Adultério você pode usar como exemplo Mateus, capítulo 19, e acerca do abandono você pode usar o texto de Paulo aos Coríntios. E hoje em dia nós trabalhamos também, as grandes igrejas também trabalham a questão da agressão, da violência. E não somente a violência física, mas a violência também psicológica, que é algo muito sério. Então, por muito tempo, os pastores falavam para as mulheres, principalmente, não, lute, ore. Hoje em dia mudou um pouco isso. Hoje em dia os aconselhamentos têm levado as mulheres justamente a pensarem a questão do risco e buscarem ajuda da polícia. Deixa eu fazer uma colocação, me permite, porque é muita audiência, então nós temos que ter... em geral, quando se fala desse assunto, se fala de mulher. Mas deixa eu dizer para você que tem mulher que faz as mesmas agressões com os homens. Se isso não fosse verdade, não estaria na Bíblia falando sobre mulher rixosa. Não estaria na Bíblia a questão do abandono. É melhor você comer uma coisa mais acanhada do que a fartura com uma mulher rixosa. Então isso é uma realidade, não é? Então tem que ser levado em consideração que essa é uma via de duas mãos. Perfeito. Tá certo. Daqui um pouquinho a gente volta com você, vamos a mais um break aí, é o break agora da emissora. Tem aqui pergunta do Paulo, lá de São José dos Campos. Sou casado, moro junto há 15... Não sou casado, mas moro junto há 15 anos. Tenho uma filha de 8 anos, mas só não sou casado, só não tenho papel na igreja. Tem algum problema? Isso é tradição religiosa? Ele está perguntando se é tradição religiosa o papel ou é bíblico. Então nós vamos daqui a pouquinho responder a pergunta dele. Tem pergunta do Eduardo também, da Ana Paula. Vamos ao break e voltamos já com você. Programa Respondendo Suas Dúvidas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Durante muitos anos,
Alguns religiosos preferiram adotar a teoria dos homens e se afastarem das verdades bíblicas. Mas agora, o programa Respondendo Suas Dúvidas está no ar para que você aprenda a palavra de Deus e despreze as teorias humanas. Vamos juntos aprender a palavra de Deus? Todos os dias, neste horário, esperamos por você.
No nosso bate-papo aqui pela sua Rede Amor e Graça e também pela Dore Mais FM. Estamos aqui com você ao vivo com os nossos convidados hoje aqui, pastor Roberto Cruvinel e também pastor Luciano Scala. O que realmente é bíblico ou o que é tradição religiosa, hein? Então nós temos muitas tradições religiosas que infelizmente elas se introduziram dentro das igrejas, trazendo aí muitos percalços, muitos problemas, porque algumas pessoas seguem as tradições religiosas achando que estão agradando a Deus. Então eu vou ser salva por quê? Porque eu nunca cortei o cabelo na vida, eu vou ser salvo porque eu nunca usei batom, eu vou ser salvo porque eu nunca fiz tal coisa. E a pessoa acha que isso é até mais importante do que obedecer a palavra de Deus. Então a tradição religiosa, infelizmente, ela não leva ninguém para a vida eterna. E hoje eu estou aqui com um bate-papo, é óbvio que já vi aqui que não vai dar tempo de nós respondermos todas as questões, todas as perguntas. E me perdoe, tá? Você que mandou a sua pergunta e a gente não pôde ler aqui porque tem muitas questões a serem abordadas. Mas essa aqui do Paulo, ele é Paulo Mágico, inclusive ele esteve aqui no programa semana passada, o pastor Roberto, com o seu amigo, né, que o senhor indicou, o pastor... Doutor Ivan Durez. Doutor, aliás, né? Doutor Ivan. E ele fez essa pergunta, né? O Paulo, ele estava falando se ele podia fazer magia. Ele faz magia, né? Truques assim dentro das igrejas, né? Então ele faz e tem muita perseguição por causa disso, né? Porque a Bíblia diz, eu só faço questão de responder. A Bíblia diz que não pode ter mágicos, não, né? E ele não faz mágica, né? Na realidade ele faz aqueles truques para divertir crianças, como adolescentes. É o Paulo lá de São José dos Campos, né? Ô Paulo, eu não te conheço não, Paulo. Então deixa eu dizer para você, posso responder essa? Pode, não é dessa aí mas que ele fez, mas pode. Mas é porque é o seguinte, eu antes de me converter, meu pai era ilusionista, meu avô... ilusionista, isso. Eu fui da diretoria da Associação dos Mágicos de São Paulo. Quando me converti, eu parei com tudo isso, até eu entender que eu posso usar esse instrumento. Então, uma ilusão. Montamos um espetáculo para crianças falando de Jesus. Por exemplo, o copo, você consegue tomar leite com barbante? Você consegue? Como se fosse um canudo? Então, mas para Deus não tem nada impossível, né? Mais uma decepção com o pastor Roberto Cruvinel. Agora é mágico também. Não. Roberto Cruvinel, mágico, capoeirista. Não, eu fui ilusionista. Que achou o mel, onde que achou o mel? Não, de fato, eu fui ilusionista. Conheço diversos ilusionistas cristãos que fazem um trabalho maravilhoso. Eu até falei pro Paulo que eu vou convidar ele qualquer dia para vir na comunidade Cristã Amor e Graça, que também gosto muito disso. Acho que você gosta? É muito bacana. Se você quiser um dia eu faço apresentação para suas crianças, lá não te cobro nada. Irmão. Olha, o pastor Roberto faz também, rapaz. Não, eu tenho equipamento todo. É que com a pandemia nós paramos de fazer trabalhos evangelísticos. Eu tenho smoking, tudo. Olha. Legal. E é um trabalho, eu quero alcançar almas, irmãos. Tem muita gente aí, tem igreja aí que passa um ano para um ou dois aceitarem Jesus. E, eles ficam parados na porta do céu. E meu negócio é alcançar. Então eu vou pelo esporte, vou pela arte. Se tiver teatro, eu tô batendo palma também, acho muito bom. Só não pode pecar. O pastor Luciano só faz esporte também? Não... Eu gosto. Eu tô um pouco parado por conta da pandemia, mas eu sempre joguei bola, eu gosto de um crossfit, mas eu tô meio parado por conta da pandemia. Tô tentando voltar. Levar o pastor Luciano pra jogar bola. Pra jogar bola tem que ser crente, né, irmão? Pra saber se o camarada é crente, dá uma bola no pé dele. Então não sou crente, não. Agora... porque chega dentro da quadra, eu quero ver se ele é de Deus. Não passa a bola pra você ver pra mim, o pastor Cruvinel. O que você faz? Te xingo até a sua 10ª geração. Não, o sangue de Cristo tem poder. Põe os obreiros de banco. Põe o obreiro no banco. Tito 2,8 diz que a linguagem do crente tem que ser sem irrepreensível para que o inimigo não tenha que dizer de nós. Rapaz, pensar isso no futebol não, eu sou crente em qualquer lugar, irmão. No futebol, inimigo é time de adversário, cara. Esse é o inimigo. Pastor Luciano tá escalado já no jogo de sábado, hein? Eu não posso jogar bola com vocês, não, irmão. O problema é que eu sou ruim. Não, mas pô, o senhor não tem cara de ser ruim, tem cara de craque. Eu sou da época do futebol de salão. Habilidoso. Nem existe mais, né? Ô, pastor Luciano, o Paulo, ele pergunta aqui, sou casado, moro junto há 15 anos, temos uma filha de 8, só não tenho papel. E aí? Tem algum problema? Não tem problema? Eu acredito que o cristão, ele deve procurar
andar conforme as coisas são certas, né? E o casamento é uma das coisas que hoje é necessário sim que exista o papel, que exista esse reconhecimento num cartório. Então eu acredito que é, é, é certo sim buscar o reconhecimento também civil para o casamento. Não apenas se juntar. Não estou dizendo que o casamento dele não é válido, não é isso, mas é necessário sim andar conforme as leis. Tá certo. Eu tenho a visão assim, não sei se o pastor Cruvinel me acompanha, eu acompanho o pastor Luciano. Eu acho que a pessoa está dentro da igreja, recebeu a palavra, recebeu Jesus ali, obviamente ela vai fazer tudo conforme os trâmites, dar testemunho, por causa até mesmo do testemunho que ela vai dar para o filho, para a família, para o pai, para a mãe, etc, etc. Mas vinde como estás, né? Então, para minha opinião, Paulo chegou lá assim, então está casado. Perante os olhos de Deus está casado, né? Agora, se você fizer questão de um papel, Paulo, faça o papel, né? Hoje também é considerado a união estável, ela também é considerada como um documento, né? Se você prova que você tem um tempo já, vai estar mais comprovado, você mora 15 anos isso é lei. Com a mesma mulher, então você está com a questão. Porque o casamento civil surgiu em 1800 e quanto é? 1885? 1800? 1800? Não, 1800... Mas essa questão deu muito trabalho pra gente, principalmente pra mim como missionário, fui missionário, porque a igreja evangélica, ela respeitava mais um papel do que a relação. Na igreja, inclusive, que o senhor tendo civil está casado. Na verdade, veja bem, você ter em alguns lugares não era possível fazer, porque eu fui missionário num lugar que não existia, entendeu? Então muita gente aceitava Jesus e vinha para a igreja com 30 anos de relacionamento, porque era casado debaixo da mão do padre. E aí a mulher chegava para o marido e dizia: amor, casa comigo. Mulher, vou casar com você só porque você está na lei dos crentes? Teu filho já está crescido. E aí, como é que faz? Sim. Você deixa de batizar? Eu batizo todas. Então, Todos. porque o casamento civil surgiu em 1890, ou seja, quem morreu antes disso pecou, pastor Luciano. Não, imagina. Por isso que eu entendo, né? É uma questão muito ligada à tradição, mas hoje em dia é totalmente diferente. Hoje em dia existe a facilidade de você ir no cartório e fazer um reconhecimento civil. Mas eu não acredito, não, que essa pessoa... E eu também não deixo, pastor Cruvinel, de batizar, não deixo. Agora, se a pessoa puder, assim, mas não tem dinheiro, tem muita igreja que paga. Se o problema foi esse... Mas você faz uma carta hoje, você vai lá e fala que não tem condição de pagar, você paga. Agora, existe uma questão social nisso tudo também. Por exemplo, a questão do nome, dos filhos, entendeu? Eu acho que é importante. É legal. Mas é importante. Sim. Tá certo. Nós temos aqui mais uma pergunta. O pastor Roberto Cruvinel: mandar manifestar demônio, entrevistar e expulsar. Então, Bíblico ou tradição religiosa? Para quem entrevista demônio precisa se converter. Na minha opinião. Primeiro, perguntar para um demônio: o que é que você veio fazer aqui? Não ler Bíblia? Você acha que o demônio veio abençoar a pessoa? De onde você veio? Você veio da onde que você acha que veio? Do céu? Então, sabe essas coisas que parecem mais a feitiçaria do que o cristianismo. Mas para impressionar a plateia. Agora, quando Jesus pergunta qual é o teu nome, para que ele aos demônios que estão no possesso lá em Gadara, o que ele queria mostrar, a possibilidade de um número muito grande de espíritos malignos possuírem uma pessoa. Agora, expulsar demônio é bíblico? Como é que é? Mandar manifestar. Mandar manifestar. Então, uma vez quando eu trabalhava no banco há muito tempo... O senhor já tempo, manifestou alguma vez? Já orou para alguém manifestar? Não, para manifestar não, mas expulsar já expulsei. Mesmo porque eu sou pentecostal, eu creio na obra de libertação, mas uma vez me disseram assim: vai lá na nossa igreja para ver demônio cair. Mas que igreja para ver demônio cair? Você vai na igreja para adorar Jesus. Agora imagine uma pessoa humilhada, com a mão para trás. Hoje dá até processo isso, né? Porque a pessoa pode pegar as imagens... Irmão bispo, eu já vi pessoas serem libertas de demônios sem fazer nenhum barulho. Porque o poder que está na vida dos crentes, poder, querido, você tem poder de Deus. Esse negócio de tá amarrado, mão para trás, de onde você veio, isso é coisa para fazer graça. Agora, se você usar a graça e não fizer graça,
a pessoa vai ser liberta, vai caminhar com Jesus, vai ser uma bênção. Essa questão de expulsar demônios, eu também, como o pastor Cruvinel disse, sou de uma igreja pentecostal, minha raiz é pentecostal, me converti na Batista, mas minha caminhada inteira foi em igrejas pentecostais. E isso aconteceu muito, já orei por muitas pessoas possessas por demônios, então eu acredito nisso, na possessão, eu acredito que a pessoa ela é liberta em nome de Jesus, mas esse lance de entrevistar, nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque eu vejo muito como tradição religiosa. Tá certo. Eu não concordo muito aqui com o pastor Luciano. Eu acho que mandar manifestar demônios, por quê? Mandar manifestar demônios. Por que eu vou invocar o demônio num culto que tá lá tão bonito, maravilhoso, adorando a Deus e louvando ao Senhor? Ou seja, invocar demônios, né? Porque é uma invocação de demônios, né? Não é que tá ali orando e a pessoa simplesmente manifesta. Não, eu estou invocando. Eu quero que venha. Vem aqui agora. Não, bom, não pode. eu já trabalhei com isso, né? Já fui pastor dessas igrejas aí há muitos anos e toda reunião mandava manifestar demônio, até em culto lá de louvor a Deus, Espírito Santo, a gente mandava manifestar demônio. Aí depois entrevistava, né? Porque, como disse o pastor Roberto Cruvinel, o pai da mentira. Se ele é o pai da mentira, tudo que ele falar ali é mentira, né? Então ele nunca vai falar a verdade e, infelizmente, as pessoas creem mais, pastor Cruvinel, não sei se você concorda comigo, na palavra de um suposto demônio do que na palavra de um homem mas de você Deus. falou muito bem, suposto demônio, porque tem coisa que não é demônio. Sim, também. Tem coisa que é falcatrua. Isso. Tem outras coisas que é hipnose. Hipnose. Não é hipnose. E outra, o camarada botar a mão na tua cabeça. Sugestionando. Você tá muitas vezes sem se alimentar. O cara põe a mão na sua cabeça. Uma vez sai 7, é tudo múltiplo de 7, 14, 21. Aí e vai te rodando a cabeça, você vai tontear, meu irmão. Vai empurrar. Irmão, olha, diante de Deus. E outra coisa, esse pessoal que vai pra igreja aqui, aí vai chegar na igreja pra ouvir música assim, chuta que é macumba, que não quer o dog dá. Irmãos, você vai pra igreja pra ouvir doutrina de outra religião, na música. Fala sério. Recebe aí o cumprimento do varão, a ponteira da vitória, do irmão, na boa. Sai, todo o poder das Não, trevas. mas aí, essa daí, essa música. Fogo no diabo da cabeça. Essa música, essa música é o irmão Lee. O irmão da mas é trabalho, aí é culto, com trabalho específico de libertação. Entendeu? Trabalho específico de libertação. Eu tô dizendo que o pessoal faz umas músicas hoje, irmão, que é para exaltar o inimigo e não exaltar a Jesus Cristo. Isso aí me incomoda demais. E expulsar, para mim, o que liberta é a palavra, né? Porque tanto é que o pastor fala todo demônio para nunca mais voltar, sai. Eu já vi bispo, líder de igreja, falar o demônio para nunca mais voltar, sai. No outro dia, a mesma pessoa tá lá caída. E aí e o pastor, que é o líder da igreja, falou pro demônio não voltar, ele voltou. É o cachê do dia. Então, e aí que tá, né? Por que ele voltou? Porque, ou seja, enquanto a pessoa não ouvir a verdade, ela não entender que ela é propriedade exclusiva de Deus, que o mal não toca dela, que ela tem Jesus no coração. Primeira de João 5,18, quem é de Deus, o inimigo não lhe toca. Mas eu acho também que isso no Brasil, década de 90, era muito mais forte do que hoje em dia. Eu acho que hoje em dia até que deu uma maneirada, eu acho. Não é, na década de era. 90. Sim, ali né? era mais forte. Parece que o demônio ficou elitizado agora. Agora... E não é verdade, tá mais né, sofisticado. O sangue de Jesus tem poder. Irmãos, eu creio em libertação, isso é coisa séria. Fui missionário, já vi pessoas possessas de demônio correr para a porta da igreja, não tentar entrar, não conseguia, com sua barreira invisível. Eu creio, mas brincadeira com coisa séria, não se brinca. Tá certo. Temos mais uma pergunta aqui, agora mudar um pouquinho o foco. Sobre questões de comidas, o pastor Luciano Scala. A Bíblia condena algum tipo de comida, algum tipo de alimentação. Inclusive tem a pergunta da Ana Paula, ela fala aqui que ela, na questão da Sexta-feira Santa, que não pode comer carne vermelha, né? Aqui ela está participando da nossa programação. É bíblico isso? Ela quer saber se é bíblico não comer carne na Sexta-feira Santa. Boa pergunta. Como que ela chama? Ana Paula. Ana Paula, boa pergunta. Isso é uma tradição religiosa, né? Como eu já falei em outros programas, toda a minha formação teológica, ela foi dentro do catolicismo. Eu sou formado em faculdade católica. Então, isso para os católicos é algo muito comum. Eles falam essa questão, né? Mas nós, evangélicos, nós não temos essas restrições em Semana Santa de comer peixe, não. Nós não temos esse problema, não. Tem alguma restrição sobre comida, ou pastor? Aí que tá, vamos lá.
o texto do Antigo Testamento, aí tem algumas coisas rapidinho. Primeiro, existe um grupo de religiosos que dizem que você não pode comer carne de porco, certo? Animal e tal, baseado em textos do Antigo Testamento. Aí você vai em Atos 10 e você vê o Todo-Poderoso diz, não faça impuro aquilo que eu purifiquei. Então não tem. Feijoada era comida de escravo. E você não gosta? Uma outra coisa, acarajé, eu gosto muito de acarajé. Como eu fui missionário na Bahia, alguém fala, mas é comida de santo. Eu falei, pronto, é minha mesmo. Como assim? Porque eu sou santo, eu sou de Jesus. Mais uma do pastor Cruvinel. Vai marcando, vai marcando aí. Mas não é? Você gosta de acarajé? Acarajé O homem do acarajé. É muito bom. Ah, mas alguém fala, não como isso porque é comida de santo. Quem inventou o feijão fradinho? Foi Deus. Quem inventou o camarão? O camarão não gosta de camarão, mas quem inventou? Foi Deus. Então pronto, irmão. Ah, mas isso aqui é comida de santo. Então é meu. Eu sou santo. Mas não. Então é pra mim mesmo. Então eu não tenho dificuldade. O que eu vigio, irmãos, e a pessoa tem que vigiar, que a Bíblia diz, não tentarás o Senhor teu Deus. Camarada ir lá em festa de feitiçaria e comer comidas da Bíblia, não tentará o Senhor teu Deus, porque a consciência do homem é complicada. Por isso que Paulo diz que você compra as coisas no açougue e não pergunta de onde vem, porque a maioria da carne naquela época era sacrificada a ídolos. Uhum. É verdade. A Luana Sampaio, ela fala aqui, o pastor Roberto Cruvinel, olá, bom dia para todos. Eu compro Hipercard toda semana com a intenção de ganhar o prêmio para ajudar a Santa Casa de Mogi. Mas a igreja diz que não pode. Isso é tradição religiosa? Ou existe alguma referência bíblica sobre isso? Olha, tradição, no que é Hipercard, irmãos? Eu também não sei. Uma espécie de uma loteria, né? Eu não sei exatamente o que, mas se é legal... É tipo lá da Telecena, que tem aquela parte depois você resgata. Raspa, aí você resgata para tirar os prêmios. Aí, no caso, o prêmio vai para Santa Casa de Mogi. Se você entrar por esse caminho, você não pode ter título de capitalização. Porque o título de capitalização também é um sorteio. Aí as pessoas me perguntam, pastor, ele está fazendo rifa. Não, irmãos, a gente não faz, a gente faz ação entre amigos. Porque quando a gente faz um negócio desse, vamos falar para ajudar a associação lá do meu amigo aqui, nós estamos fazendo para ajudar. Essa irmã está comprando para ajudar. E acabou. É para ajudar a Santa Casa de Misericórdia. Eu não vejo dificuldade nisso aí. Sim. O pastor Luciano Scala, que tem ali a sua igreja, que ajuda muitas pessoas. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu concordo. Fala do pastor Roberto Cruvinel, porque eu vejo na nossa igreja o desafio que é se manter um projeto social. Agora imagina o desafio que é manter uma Santa Casa. Então a ajuda ela é muito bem-vinda. Então eu não vejo com maus olhos não, bispo. Tá agora, certo. Se você ganhar, vai que você é sorteado. Sim. A missionária Márcia, ela não cita a igreja aqui, ela pergunta aqui, pastor Luciano, bom dia, a paz a todos. Campanhas, é bíblico? Márcia, da cidade de Tiradentes. Campanha. Então, campanhas também, eu não vejo... Depende da campanha, né? Então, depende da campanha. Campanha de agasalho, campanha da... Mas eu não vejo problema a pessoa fazer um propósito de oração, eu não vejo problema a igreja promover um propósito de oração ou de estudo bíblico, eu particularmente não vejo problema. Vai muito da intenção, né? Vai muito da motivação, vai muito daquilo que é colocado. Se vai se utilizar amuletos, porque hoje em dia, quando se pensa em campanha, se relaciona muito com amuletos e eu já não concordo. Mas fazer um propósito de campanha de oração, eu não vejo problema. O que você vai levar, né, de amuleto, né? Então você fala, venha fazer a campanha do anel para casar, não sei o quê. Gente, você leva um anel, o anel é de graça, mas você deixa uma oferta de R$100. Irmãos, martelinho de não sei o quê. Isso é simonia. O anel é de graça, não, mas... isso é simonia, é venda de objeto sagrado. Sim. Então, eu sou pentecostal clássico, eu sou da época das campanhas mesmo, de oração. Sim. Vamos fazer propósito de oração, isso é bom. 21 dias de oração. Não tem problema. Uma semana de oração. Agora, o problema é assim, ó, por exemplo, aquele negócio, 12 dias de clamor para 2 meses de bênçãos, começou na igreja do pastor Paulo Lutero e na igreja do Brasil para Cristo de Arujá, né, simultaneamente. Aí alguém disse, mas e o resto do ano? A gente continua indo para a igreja. Só que os 12 dias de clamor, a gente faz um trabalho específico. Sim. Então, deixamos algumas perguntas de lado, mas essa eu tenho que fazer, pastor Roberto Cruvinel. Igreja e política se misturam, pastor Roberto Cruvinel, ou não? Porque toda vez que eu falo de política aqui, que a gente fala alguma coisa
que pende para um lado ou para o outro, aí pronto, já tem uns 3, 4 que mandam mensagem aqui, tá falando de política, Mas não sei o quê. eu acho que, meu querido... Vamos pregar a palavra, vamos falar de Jesus. Mas eu acho que, meu querido irmão, não tem que se preocupar com esses 3, 4. Porque a grande maioria quer ser orientada. E a liderança precisa orientar. Então vamos tirar a política da Bíblia. Vamos tirar a política da Bíblia. Vamos tirar. Então vamos arrancar tudo de Moisés. Ele recebeu a lei e ele foi um legislador. Vamos tirar José do Egito, então. Então vamos tirar um senador honrado chamado José de Arimateia, porque na mão de Pedro, Pilatos não ia entregar o corpo de Jesus, não. Ia mandar era prender Pedro. Mas o José de Arimateia era um senador honrado. Agora, o que não pode ter é politiqueiro. Você não pode ser apolítico porque você vive, você está nesse mundo, está lá no Evangelho de João. O que não pode é você dar púlpito para gente ímpia. Púlpito é para pregar o Evangelho. Púlpito é para ensinar salvação, é para ensinar a caminhar para o céu. Agora, eu fico escandalizado, e aqui digo eu, pastor Roberto Cruvinel, com CPF e tudo, de ver pastor pedindo que ele é tão santo, não pode isso, não pode aquilo, vai lá e pede o telhado, pede as cadeiras. Quero dizer, pastor, que além de pecado, você comete um crime. Qualquer dia a polícia pode ir na... E se o camarada te der, é outro criminoso. De onde vai tirar isso aí tudo? Então, quando nós falamos de política, nós falamos de posicionamento. Por exemplo, agora aqui na cidade de São Paulo, passou um projeto que pode entrar ideologia de gênero nas escolas. Você gostaria disso para o seu filho, para a sua filha? O projeto passou já, foi sancionado pelo prefeito. E aí, você gostaria disso? Quem é que pode se posicionar? A igreja se posiciona quanto cidadãos comprometidos com Deus. Ah, pastor, o senhor é direita ou esquerda? Eu sou do céu, eu sou de Jesus, irmão. Não é questão de direita nem de esquerda. É questão do que está certo. Então eu acho que a igreja, ela não pode macular o púlpito, mas ela tem que ter um viés político-social, sim senhor. Por exemplo, o irmão faz um trabalho lá de morador de rua, certo? Sim. Existem políticas públicas que, se ajudasse, podia ajudar o trabalho. Os recursos que ele está colocando naquele trabalho dele poderiam ser direcionados para outros recursos, se tivesse políticas públicas boas. Exatamente. O trabalho do pastor Luciano Scala, né, podia ser apoiado aí pelos políticos, né? Sim, porque o Estado poderia, né? o Estado podia apoiar, por quê? Porque está tirando pessoas, né, da miséria, está ajudando pessoas, né? Está estendendo a mão para as pessoas. Tanto trabalha com morador Mas o de senhor rua tem como quanto dependente o governo te ajuda? Não, a gente não tem nenhum tipo de incentivo, né? Eu acho que a igreja, essa pergunta aqui, ela é bem interessante. A igreja não se mistura com política. Isso a gente precisa tomar muito cuidado, né? Hoje em dia existem os extremos. Eu acho que o extremo, ele é perigoso. Ele é muito perigoso. Teologia da libertação lidou com isso, a teologia da missão integral também. Então nós precisamos tomar cuidado. A igreja, ela deve ter um posicionamento. A igreja, ela não pode ser simplesmente neutra, ela tem que sim assumir uma postura, mas nós temos que tomar muito cuidado, porque infelizmente existem muitas igrejas que ela se tornou um verdadeiro palanque político, e isso eu não concordo. Eu acredito sim que a igreja, ela deve fazer esse papel social, até porque a igreja que eu sou pastor, ela tem esse viés, mas ela deve tomar muito cuidado sim ao se misturar com política. A igreja, ela deve ter muito mais o papel profético de denunciar, o papel profético de ser voz, como foi Isaías, como foi João Batista. Ela deve ter esse posicionamento. Agora, deixa eu fazer uma colocação. A igreja deve ter representatividade, porque às vezes a pessoa fala assim, crente não se mete em política. Então a política é maior que Jesus Cristo. Deve ser o Satanás, e não é verdade. Nós tivemos grandes políticos, e alguns foram meus amigos que já estão até na glória. Por exemplo, vou até citar aqui Carlos Apolinário, que já está na glória, foi deputado constituinte, relator da Constituição que está aí. Homem de Deus, homem que brigou muito. Eu cansei de ver as pelejas de rádio do meu irmão. Então, agora, nós temos que ter esses tipos de envolvimento com muita sabedoria. Muita seriedade. Nada de se vender. É propósito. Por exemplo, o meu candidato, se ele não... Eu votei nele. Se ele não fizer, certo? Aquilo que a gente entende que tem que fazer, eu vou cobrar. Porque nós temos essa autoridade. Exatamente. Última pergunta de hoje, pastor Luciano. Até um tempo atrás, muitas pessoas falam, não, igreja é para pregar evangelho. Você precisa de roupa, você precisa de comida, vai lá procurar
nas pessoas que podem fazer isso aí. Igreja é para se pregar o evangelho. Bíblia ou tradição religiosa? Igreja é só para pregar o evangelho ou também para ajudar alguém que necessita? A igreja, como eu já disse na fala anterior, a igreja ela tem que ter esse viés prático, isso no meu ponto de vista, né? Eu tenho alguns textos que mexem comigo, por exemplo, a parábola do bom samaritano, como aquele texto de Mateus, capítulo de número 24, quando fizestes a um desses pequeninos, fizeste para mim. E também tem um texto de Tiago, capítulo de número 2, que vai mostrar exatamente esse papel que a igreja deve ter, de ajudar aquele que está com fome, aquele que está com frio, aquele que está numa situação de vulnerável, né? Então, para mim, a igreja ela deve sim prestar esse papel. Nós estamos vivendo um período de pandemia e, principalmente no começo da pandemia, a igreja, num geral, ela se posicionou como esse elemento de ajuda social. Então, para mim, é Bíblia ajudar a fazer o papel social. Para mim, isso é Bíblia, de dividir, de acolher. Nós temos a igreja primitiva em Atos, que não havia necessitados entre eles. Por quê? Porque a igreja, ela exercia esse papel social. Exatamente, sua opinião, pastor Roberto, é a igreja também que tem que exercer o papel social ou só pregar o evangelho? Sim, na verdade, assim, Jesus não morreu na cruz para levantar o hospital. Ele morreu na cruz para salvar o pecador. Porém, alguém com o estômago roncando não vai ouvir o evangelho. Então, existem textos da Bíblia que falam que se nós não cuidarmos dos necessitados, nós colocamos em dúvida a nossa própria convicção de fé, não é? Nossa própria convicção de fé. Então, eu sou a favor, sim, da obra social. Fome não tem religião. E o ápice da igreja é realmente a pregação de salvação, para levar a pessoa para o céu. Mas enquanto a pessoa está aqui na terra, vamos cuidar dela. Tá certo. Nós chegamos ao final aqui do nosso bate-papo. Eu vou dar aqui 3 minutos para o pastor Luciano, 3 minutos para o pastor Roberto Cruvinel, para passar aí as suas mídias sociais. Quem quiser seguir o pastor Roberto Cruvinel, o pastor Luciano Scala, você pode anotar aí agora. Pastor Luciano, vamos começar pelo senhor. Quero agradecer mais uma vez sua presença aqui. De última hora nós chamamos o pastor Luciano ontem. Eu falei, pastor Luciano, pode ir lá amanhã? Vamos, está sempre pronto aqui para atender. É uma satisfação recebê-lo aqui no programa. Como que as pessoas encontram o pastor Luciano Scala, suas mídias sociais, e agradecendo a sua presença aqui? Muito bem, bispo, mais uma vez obrigado, bispo, obrigado a toda a equipe da Adore, obrigado pastor Roberto Cruvinel, grande amigo, e todos vocês que permaneceram conosco ao longo desse programa. É sempre muito bom estar aqui e principalmente falar de temas que para muitos parecem ser simples, mas são dúvidas, né? São dúvidas, são questionamentos, são coisas que podem trazer angústia para pessoas. Nós falamos de temas importantíssimos aqui que eu tenho certeza que ajudou os nossos irmãos e irmãs a esclarecerem as suas dúvidas. Bom, para falar comigo acerca dos trabalhos que eu realizo como pastor, acerca da Casa de Recuperação, os projetos sociais que eu também sou responsável, você me encontra nas redes sociais. Eu estou no Facebook, no Twitter e no Instagram, tá aqui embaixo para quem está assistindo, né? Luciano Scala. Scala, E-S-C-A-L-A. Sempre que eu venho aqui, alguém me pergunta, alguém me chama para falar sobre Casa de Recuperação, para falar dos projetos sociais. Então você me encontra Facebook, Twitter, no Instagram e também no YouTube. Se você colocar Luciano Scala, você me acha com muita facilidade. Você fala comigo e vai ser um prazer poder te ajudar e ser teu amigo também nas redes sociais. Tá bom, pastor Luciano. Tinha uma pergunta aqui que não deu tempo da gente fazer, que era sobre esportes, futebol, né? O pastor Roberto Cruvinel ia gostar bastante, porque ele é um esportista, né? E eu ia perguntar se o senhor dormiu bem essa noite, mas deixa bispo, essa pergunta deixa aí, essa questão para lá. De Deus. Você sabe que eu vim para cá, eu vim pensando. Eu espero que o bispo nem comente. comente. Por que isso? Não, porque ontem o Palmeiras ganhou de São Paulo 3-0, né? Eliminou o São Paulo da Libertadores. É que eu não assisti, eu tava e orando. Sem dó. Tá bom, ele é esportista, né? Então. Mas dormiu bem essa noite? Dormiu, né? Tentei dormir mesmo. Viu com a cabeça quente. Eu dormi maravilhosamente. Eu imagino.
Me diverti essa noite, foi muito boa, mas essa pergunta não deu tempo, graças a Deus. Deixa pra lá, né, pastor Roberto Cruvinel? Deixa as coisas da carne pra lá, as coisas do mundo, né, como diz o... Pois é. Pastor Roberto Cruvinel, mais uma vez, meu grande amigo aí, né? Eu conheci o pastor Roberto Cruvinel num debate que nós quase nos pegamos lá dentro, né? Quase saiu tapa lá dentro. Não, né? que conversa. Se não Nada fosse disso, o interventor lá do programa, calma. Né, o pastor... A pessoa tá dizendo aqui, chorando porque o São Paulo perdeu. E agora... Pastor Cruvinel se tornou um grande amigo aí, né? Um homem sábio, né? Que fala das coisas de Deus. Quero agradecer a sua presença mais uma vez aqui no programa. Como que as pessoas podem seguir o senhor? Inclusive tem um programa aí, sexta-feira, né? Que o senhor faz à noite. As pessoas que quiserem assistir esse programa, como é que elas fazem? Então é o seguinte, observa, sexta-feira às 22 horas, numa plataforma de streaming que é uma plataforma de streaming para crente. Com muito material cristão, inclusive cultos transmitidos. Então, 22 horas eu vou falar sobre escatologia com os meus convidados. Que legal. O fim do mundo. Vamos falar sobre o fim do mundo às 22 horas na próxima sexta-feira. Agora, deixa eu falar, dia 28 que vem, eu vou dar uma palestra lá na Zona Leste, 4 horas sobre interpretação bíblica. Quem quiser, tem certificado, tem apostila, quem quiser participar dessa palestra, no sábado à tarde, dia 28, me manda uma mensagem no meu WhatsApp, 11 96766 5787. 11 96766 5787. Vou de novo, 11 96766 5787. Esse número também, bispo, é para quem quiser aprender teologia. Eu tenho curso de teologia. Você pode estudar teologia no conforto do seu lar e ser um dos meus alunos. Só me mandar uma mensagem que eu te respondo. E pedir que vocês me sigam no meu canal do YouTube, Pastor Roberto Cruvinel, não é? E também no Instagram, @Pastor Roberto Cruvinel. E quem quiser treinar capoeira comigo hoje à noite, moletom, camiseta, Rui Garaúna 55, Jardim Ângela da Zona Leste. Eu iria, mas é meu dia de reunião hoje. Então não posso. Será que você aguenta fazer umas abdominais? Não aguento, nem 3. Não, mas lá... Eu tô com uma barriguinha... Você tem uma ideia? Desde que começou aí a pandemia, minha barriga cresceu demais. Pra você ter eu não chego assim aos níveis do pastor Roberto, do Luciano Scala, mas... Não tá nesse nível. Não tô nesse nível, mas... Eu tô aqui encolhendo. Mas deixa eu falar pra você ter uma ideia. nível do Froza, um pouquinho. Pra treinar comigo, é muita disciplina, mais do que muita igreja. Se você não entra no meu local de treinamento sem ordem, se chega atrasado tem que esperar. Se não me saudar, o saudar do aluno, vai pagar 10. Mas lá não é graça, não é lei? Não, ali é lei. É lei. O mestre manda. Rapaz, é lei pura. Não tá na graça, não. Tá na graça, não. Só na hora da pregação, aí tudo bem. Eu quero um professor na graça, não. Vamos treinar, tá lá pra treinar. 10, você tá pra treinar, irmão. É pra treinar. E se eu tiver 50, o senhor troca pra eu pagar 10? Não. 10 flexões. Tô fora. E se for graduado, vai subindo a flexão. Não, eu pago 50 pra não fazer 10 flexões. Não. Pago até 100 pra não fazer 10 flexões. A professora Madura Mestre Cruvinel é barril dobrado. O telefone 96, ó que telefone fácil, 96 766 96 766 5787. Fácil demais. É o meu WhatsApp. É o WhatsApp aí do pastor Roberto Cruvinel. Quero agradecer a presença de vocês. Nós vamos a um break rapidinho e eu volto com as considerações finais aqui no Respondendo Suas Dúvidas. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja escrito o meu nome para sempre. Parabéns, meus parabéns, parabéns pra você. Parabéns, meus parabéns, feliz aniversário. A comunidade cristã Amor e Graça faz aniversário e quem recebe o presente é você. Venha participar da nossa festa de aniversário, que será realizada em todas as comunidades cristãs Amor e Graça. Parabéns a todos os membros da comunidade cristã Amor e Graça por mais um ano de vida. Participe e traga sua família. Neste domingo, em todas as comunidades cristãs Amor e Graça, a Igreja da Família. Parabéns, meus parabéns, feliz
aniversário. Endereços da Comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo. Praz, Avenida Celso Garcia, 243, às 9h18, com Bispo Emerson Viana. Em São Miguel Paulista, Avenida Marechal Tito, 218, às 9h18. Lapa, Rua Clemente Álvares, 352, às 10 da manhã. Guarulhos, Avenida Tiradentes, 1455, em frente a Volkswagen, às 10 da manhã. E em Mogi das Cruzes, Rua Casarejos 950, às 15 horas. Ouça a Rede Amor e Graça em qualquer lugar do mundo. Baixe o aplicativo de graça no Google Play. Rede Amor e Graça, o aplicativo da rádio que você ouve. Chegou o livro dos sentimentos. Você quer aprender a diferença entre emoções e sentimentos? Quer aprender como conviver com as pessoas? Quer melhorar o seu comportamento? Quer vencer os seus traumas? Quer viver uma vida sentimental com muita felicidade? Então adquira o livro dos sentimentos. Acesse o site clinicavivapsicologia.com.br ou entre em contato pelo fone 11 97531 9966. É isso aí, voltamos com você nas nossas considerações finais. Hoje perguntamos aqui o que realmente é bíblico ou tradição religiosa, né? Como é bom você conversar com pessoas, né, que entendam a Bíblia, pessoas que conversam conforme, né, o que está escrito na palavra, porque a grande questão, você vê que teve até uns pontos aqui no nosso bate-papo de hoje, que eu discordei do pastor A, do pastor B, ele discordou do outro pastor, né? Mas é tudo assim coisas que você tem ali o seu modo de ver, seu método de ver, mas que não foge daquilo que está na palavra de Deus, né? Que não foge daquilo que está na Bíblia. Então a importância de nós vivermos a palavra, ela é muito importante, porque a palavra, amados abençoados de Deus, ela é tudo na nossa vida. A palavra bíblica é o que traz a fé. Você não pode esquecer que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que traz o selo do Espírito Santo, né? E depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Ou seja, depois que você ouve a verdade e pratica, você é selado com o Espírito Santo. Então a palavra, ela é aquela que traz a fé, é aquela que traz o selo do Espírito Santo e é aquela que traz a libertação. Pois Jesus diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No entanto, se você pratica uma tradição religiosa, achando que dessa maneira você está vivendo a palavra, que você está vivendo o contexto bíblico, que você está vivendo aquilo que está na Bíblia, você vai desagradar muito a Deus e a sua vida ela não vai ser uma vida muito bem sucedida. Porque infelizmente as tradições religiosas, elas entraram dentro da igreja para se colocar no lugar da palavra. É tipo o Papai Noel que foi criado no Natal para tirar o verdadeiro espírito do Natal. Que o verdadeiro espírito do Natal seria o quê? O nascimento. Nascimento de Jesus Cristo. Não é o dia que ele nasceu, obviamente, mas se comemora isso. Então vem a presença do Papai Noel para tirar aquela visão do verdadeiro significado, sentido do Natal, que é o sentido de louvar, adorar, saber, o mundo saber que um dia um Salvador veio a este mundo para nos livrar de todos os males. Então o verdadeiro espírito do Natal está sendo quebrado por causa disso. Assim também as tradições religiosas, elas servem para ofuscar aquilo que está na palavra de Deus. Então muitas pessoas elas obedecem piamente, fielmente às tradições religiosas e acham que estão agradando a Deus. Eu estou no céu, estou com a minha vida salva, estou garantido. Por quê? Porque eu sigo as tradições religiosas. Eu uso esse tipo de roupa, eu não como aquele tipo de alimento, ou eu faço essa tradição, ou eu pratico aquela cerimônia, ou eu faço essa campanha, né? Eu pratico esse guardamento dessas coisas, então eu faço isso, faço aquilo, beleza, estou com a minha vida eterna garantida. Algumas igrejas chegam até a dizer que a tradição religiosa ela pode levar você para a vida eterna. Alguns pregadores, por exemplo, dizem, como que você vai ser salvo se você cortar o cabelo? Como você vai ser salvo se você usar esse tipo de roupa? Você acha que no céu vai ter alguém que corta o cabelo? Ou seja,
tradições religiosas. Homens inventando tradições, as pessoas piamente praticando essas tradições e achando que estou com a minha vida eterna garantida. Então, meu irmão, que este programa de hoje sirva para alertar você que, olha, não é... por que eu trouxe hoje convidados e vamos trazer mais vezes para continuar nesse tema futuramente? Para mostrar para você que não é ao bispo Emerson Viana que pensa dessa maneira. Eu trouxe aqui o pastor Cruvinel, né, ali da Igreja Batista, Segmento Batista. Eu trouxe aqui o pastor Luciano Scala, né, de uma outra igreja evangélica, pastores de outras denominações que também têm este mesmo pensamento, esse mesmo propósito de levar você a ser um praticante da palavra e não praticante de teorias religiosas, teorias de homens, tradições religiosas, que infelizmente eu falo isso com grande tristeza, elas são centenárias. E por serem centenárias algumas tradições, elas são tidas como certas, né? Por exemplo, uma tradição que perdurou durante muitos anos, a tradição de doutrinas de roupas, né? Roupas para homens, roupas para mulheres, dogmas de homens, e isso foi pregado durante muito tempo, pegou com muita força na década de 70, de 80, que só seriam salvas as mulheres que usassem certo tipo de roupas, né? E não passassem, não usassem anéis, pendentes, braceletes, essas coisas todas que você encontra lá na lei como oferta das mulheres para a construção da Arca da Aliança. Você sabia que quando Deus foi construir a Arca da Aliança, o monumento mais sagrado que já existiu aqui na face da terra, ele pediu as ofertas, Moisés pede as ofertas e os homens deram aquilo que tinham e as mulheres deram seus braceletes, pendentes, seus anéis, né, os seus brincos. Ou seja, se na lei as mulheres usavam essas coisas, como vem religiões pregando que isso não é de Deus, que isso não serve, ou seja, ia pregando ao tal ponto de dizer que se a mulher se ela não usar esse tipo de coisa, ela vai ter a vida eterna. Então como é que pode levar a vida eterna à tradição religiosa? É como nós discutimos aqui na questão do casamento no civil. Você sabia que tem uma igreja aí muito grande, muito espalhada aí pelo Brasil, que tem bastante, que fala que se você não tiver o casamento no civil, você está errado, você está em pecado diante de Deus. Ou seja, o casamento no civil que foi criado em 1890. Ou seja, uma lei, uma regra criada por um homem em 1890, que dá um certidão de casamento, passou a ser regra bíblica, né? Olha como é que pode, olha como é que a tradição religiosa, olha só como é que esses conceitos religiosos levam o homem à ruína e à perdição, a se afastarem verdadeiramente de Deus. Porque o homem cria em 1890 o casamento civil. E a igreja hoje, até hoje, se você vai lá e não tem o casamento civil no papel, você não está casado, você está errado diante de Deus, você está em pecado. Ou seja, a criação do homem passou a ser pecado dentro de uma igreja. Então pense, vamos analisar. Né? Você da congregação, pense nisso. Se você está em pecado porque você não tem uma lei que foi criada em 1890, né? Nem na época de Jesus existia casamento civil. Isso foi criado em 1890 e a igreja traz isso como regra para o casamento dela. Ou seja, se você casou no civil, tá beleza, você está casado diante de Deus. Uma questão que não existia antes de 1890. Então como é que uma criação de um homem pode ser pecado ou deixar de ser pecado? O homem criou em 1890, então pronto, absolveu as pessoas do pecado. Ou seja, até na época de Jesus, quem se casava está em pecado. Até aquele casamento que Jesus foi, aquela mulher estava em pecado, porque ela não tinha casamento civil. Não casou no civil, não teve um registro de casamento ali para aquela mulher que Jesus estava na festa. Então Jesus compactuou com o pecado. Olha só, vê se pode uma coisa dessa, né? Então, essas são tradições religiosas. Tradições religiosas que são colocadas como regras, né? Como também muitos anos se pregou que não podia se assistir televisão, agora já liberaram a televisão. A própria igreja que dá o certidão exige a certidão de casamento hoje, proibia a televisão em 1970, na década de 70, de 80, e agora está liberado. Ou seja, eles vão assim, eles liberam pecados, uma hora é pecado, outra hora não é. Quando a tradição é religiosa, o que é pecado hoje já não é mais amanhã. Antigamente, algumas igrejas não podiam usar certo tipo de roupa, agora pode, ou seja, antes era pecado, agora não é mais pecado. Então o que era pecado deixou de ser pecado. Isso tudo é tradição religiosa.
E se você viver debaixo de uma igreja que tem tradições religiosas, você vai infelizmente perecer. Sabe por quê? Porque infelizmente, Paulo diz assim, ó, eu digo infelizmente porque eu sei que no bolo, na receita isso é legal, mas na vida não é legal. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então algumas pessoas seguem esse fermento da lei até hoje, essas instituições religiosas, achando que estão agradando a Deus. Na comunidade cristã Amor e Graça, nós temos um zelo enorme, nosso maior zelo é para que você viva e seja um praticante do Evangelho, da Palavra de Deus, e não de tradições religiosas. Né? Lá não tem, lá nós excluímos as tradições religiosas. Isso é tradição religiosa. Você vai estranhar algumas coisas que não tem na comunidade cristã Amor e Graça, e você vai perguntar por que não tem isso. Olha, faltaram tantas coisas aqui, ó, que nós íamos perguntar para os nossos convidados, ó. Por exemplo, ceia é para ser realizado em casa ou na igreja? Não deu tempo de perguntarmos essa pergunta, né? Músicas, podemos ouvir só músicas evangélicas ou qualquer tipo de músicas? Faltou a pergunta também, ó, batismo bíblico é por imersão ou aspersão, aquele batismo que se fazia? Guardar o sábado é bíblico ou tradição? Muitas coisas que infelizmente não deu tempo de nós abordarmos aqui por causa dos nossos horários. Mas muitas coisas que eu estou aqui, trouxe hoje para você aqui, também fazem parte de tradições de igrejas, tradições religiosas, tradições de homens que não se pautam na palavra de Deus, que não estão escritos na Bíblia. E algumas pessoas seguem essa tradição como se isso fosse levá-las para a vida eterna. Meu irmão, vai lá na comunidade Cristã Amor e Graça para você abrir mão de todas as tradições religiosas e viver o verdadeiro evangelho de Deus na sua vida. Se você quiser estar comigo quarta-feira, todas as quartas-feiras, eu estou com você no estudo bíblico maravilhoso, inclusive transmitindo por essa emissora que você está ouvindo a reunião aqui, a programação aqui agora. A reunião é transmitida quarta-feira a partir das 7 horas da noite, das 7 às 21 você tem um culto ao vivo lá da nossa sede do Brás, na Celso Garcia 243, pela rádio, pela FM, e você pode até assistir o nosso culto entrando no canal Amor e Graça no Facebook ou no YouTube. Você indo no Facebook Amor e Graça ou no YouTube Amor e Graça, você assiste a nossa reunião ao vivo do Brás da Celso Garcia 243. Ou domingo, se você quiser conhecer a comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo, nós vamos estar esperando por você em um de nossos endereços que nós vamos passar daqui um pouquinho. Para você que quer abandonar, bispo, eu quero abandonar tradições religiosas e eu quero viver o que está na palavra de Deus, viver o Evangelho, palavra verdadeira, palavra do Evangelho, aquilo que está escrito na Bíblia. Eu quero ser um praticante do que está escrito, não ser enganado por homens, viver tradições. Então, assim é fácil, vamos criar tradições religiosas e as pessoas praticam e vão ter vida eterna. Então, o homem leva as pessoas para a vida eterna, não é assim. O que leva a nossa vida a ser uma vida plena, uma vida abençoada, e o que nos leva à vida eterna é a prática genuína da palavra da graça de Deus. Então, quer viver a palavra da graça de Deus? Brás, Avenida Celso Garcia 243, neste domingo eu espero por você, 9 da manhã e também às 18 horas na Celso Garcia 243. Temos outros endereços, outros locais para você estar conosco. Lembrando que neste domingo, 3 horas da tarde, estarei com você em Mogi das Cruzes, na Rua Casarejo 950. Você quer me conhecer? Domingo agora, 3 da tarde, tenho esse encontro com você. 9 da manhã eu vou estar no Brás, Celso Garcia 243. 3 da tarde, Mogi das Cruzes, Rua Casarejo 950, e Pastora Silvia com você domingo agora, às 18 horas no Brás, na Celso Garcia 243. Se quiser ouvir um culto também com a Pastora Silviana, vai ser uma bênção, maravilhoso, você vai gostar demais. Domingo agora, às 18 horas, na Avenida Celso Garcia 243, no Brás, Pastora Silvia espera por você. Então, essa festa maravilhosa que nós estaremos realizando neste domingo, e todos que estiverem conosco pela primeira vez na comunidade Cristã Amor e Graça neste domingo, estarão recebendo inteiramente grátis o livro dos sentimentos. Esse livro vai transformar a sua vida, vai mudar a sua vida por completo, né? Inclusive, você quiser adquirir o livro dos sentimentos, você pode entrar agora no site, se você quiser receber ele na sua casa, você entra lá no site clinicavivapsicologia.com.br, Clínica Viva. Você vai no Google e aí no Google você clica lá, Clínica Viva Psicologia. Você vai adquirir o livro dos sentimentos, ele vai chegar aí na tua casa, esse livro maravilhoso que está aparecendo no YouTube aí no Facebook, para você ter este livro aí na sua casa, tá? Então o livro dos sentimentos vai te ajudar demais, e todos que estiverem pela primeira vez neste domingo na comunidade
Cristã Amor e Graça vão ganhar inteiramente grátis o livro dos sentimentos, tá bom? Gente, beijo no teu coração. Obrigado, Ezio. Obrigado a Froz. Froz tá triste, né, Froz? Que pena, hein, Froz? Obrigado a todos que estiveram conosco nessa programação. Um beijo no teu coração. 3 da tarde eu estou de volta ao vivo com Viva Psicologia. E lembrando, às 7 horas da noite tem o nosso culto ao vivo do Brás, da Celso Garcia 243. Amanhã, 8 da manhã, tem Falando de Vida com a pastora Silvia. E eu volto às 10 horas da manhã aqui com você pela rede de rádios que comporta a Rede Amor e Graça. Beijo no teu coração. Tchau para todos. Se essa programação trouxe vida para você, contribua para que esse programa permaneça no ar. Faça sua doação no Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13-96-25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41-65-1. Repetindo, Banco Bradesco, agência 54, conta corrente 13-96-25-0 ou na Caixa Econômica Federal, agência 0236, conta corrente 41-65-1. Em nome da comunidade cristã Amor e Graça, declaramos a bênção de Deus em sua vida.